IPEC, boa tarde. Emanuele Boa Ribeiro, tarde. do GE. Globo. Voltando lá no sábado passado, naquela vitória com brilho seu sobre o Atlético Mineiro lá em Belo Horizonte, era para ter sido 2 gols do PEC? Muito feliz, né, de começar já a temporada assim, brasileiro, né, feliz por ter feito o meu gol, dado uma assistência, agradecer a Deus. A gente conversou bastante ali, depois a gente viu diversos lances, né, que tiveram, o gol passou diversas câmeras, e em algumas câmeras a gente ficou meio em dúvida, eu achei que seria gol, mas foi bom o Andrei ter conferido para a gente não ficar na dúvida e ter saído com a vitória. Mas vai cobrar dele, né? Não, eu já cobrei, ele já me fez o Pix da assistência, então tá tudo em casa. Agora, outra pergunta sobre o Alex Teixeira, né? Com a saída do Edmar essa semana, o Alex Teixeira agora é o jogador mais velho do elenco. O elenco do Vasco é um elenco muito jovem, um dos mais jovens desse Campeonato Brasileiro. Com a saída do Nenê também, dá para fazer agora a tropa do Alex Teixeira? Sem dúvidas, o Alex Teixeira também tem um carinho muito grande por a gente, pelos crias, porque ele também é um cria, né? Só que ele já foi, agora está voltando, e voltando com mais experiência para poder ajudar a gente. Ele nos ajuda bastante, e eu sou muito fã dele e tenho um carinho muito grande por ele também, e pode ter certeza que ele está ajudando bastante a gente. Gabriel Peck, Flávio Dias, canal Atenção Vascaínos. Eu vou aproveitar, vou fazer também 2 perguntas, tá? Eu ontem, no vídeo que eu fiz à noite, eu pedi aos torcedores para enviar perguntas, e por curiosidade, digamos, de 30 perguntas feitas, 29 eram as mesmas. Por que o Gabriel Peck não joga por dentro? Porque você na base jogou muito por dentro, como ponta de lança, e você hoje é um extrema de pé trocado, que teoricamente traz uma dificuldade, porque você não usa tanto a perna direita, usa mais a perna esquerda. Por que você optou por jogar nessa posição que também te desgasta tanto, que você tem que fazer um trabalho tático absurdo de voltar e marcar? Você pensa em jogar por dentro? Você chegou a conversar já com algum treinador ou até com o Barbieri para eventualmente também fazer, já que o Vasco precisa de um ponta de lança, de um 10 clássico, perdeu aí o Nenê. É alguma coisa que passa na sua cabeça ou não? Ali a ponta está legal, fazendo esse trabalho de ir e voltar e usar a perna trocada, Peck? Então, como você falou, desde a base eu era o camisa 10, mas no sub-20 o treinador me colocou na ponta direita, e ali eu peguei um gosto muito grande e carinho, porque eu comecei a evoluir muito e comecei a fazer bastante gol. E eu creio que na ponta direita eu me adaptei bastante, tanto na esquerda também, mas eu também não escondo essa característica minha que eu tenho de jogar como um 10, mas eu acho que atualmente eu estou melhor preparado para jogar na ponta direita. E não te prejudica o fato de você jogar com o pé trocado pelo lado direito, de repente querer fazer um fundo? E se você for para o outro lado hoje, você está menos adaptado se você jogar com o seu pé em profundidade? Uma outra pergunta, a questão física. A gente sente, você está muito mais forte, Figueiredo está mais forte, o Galaça, enfim, está enorme. O que essa mudança estrutural do Vasco com a SAF, melhorando o CT, dando uma sala de musculação mais ampla, suplementação, o que isso tem trazido de benefícios para vocês, Peck? Então, eu acho que pelos jogos, até os amistosos que a gente fez, eu tenho evoluído bastante. Eu não estou mais só cortando para a esquerda, eu estou com a variedade de fundo, estou treinando bastante minha perna direita para isso. Dei assistência para o Pedro Raul contra o Rezende, se eu não me engano, foi cortando para o fundo e cruzando de direita. E para o Alex Teixeira também no amistoso. Então eu estou evoluindo isso para não ficar marcado só cortando para o meio. E a questão física, sem dúvidas, o staff do Vasco está muito comprometido com isso. A gente que é da base, a gente sabe da importância que é um jogo de profissional, que é muito físico. Então a gente está evoluindo bastante, a gente está bem focado lá dentro da academia, nos trabalhos de potência, nos trabalhos de força mesmo. Então acho que a gente só está em constante evolução e a gente tem tudo para fazer um grande ano. Peck, boa tarde, tudo bem? Dieguinho do canal Futebolaço. Queria falar contigo um pouco do lado mental. A gente sabe que o jogador de futebol hoje ele tem uma pressão um pouco maior, porque antigamente não tinha rede social. E eu vi uma entrevista do Fernando Diniz que me chamou muita atenção, que ele fala que quando o relacionamento dele com o atleta, ele não se prende apenas no que o atleta rende. Ele se preocupa muito com quem é o jogador e ele acha que essa relação mais profunda, ele consegue se aproximar do atleta e extrair um pouco mais dele. E ele fala que a profissão de jogador de futebol hoje é uma das mais difíceis. Ele até citou uma conversa de um amigo dele de uma multinacional, que ele fala, cara, eu não teria mental para ser atleta, porque vocês são cobrados de quarta, domingo, 2 vezes por semana e em público. A gente é cobrado de 6 em 6
meses numa sala fechada. Você está na sua 5ª temporada como profissional, é a sua melhor temporada, 14 jogos, 7 gols, já igualou a quantidade de gols da temporada de 2021 com 50 jogos e com 2 assistências. E me chama a atenção também uma entrevista do Caio Harvard que diz o seguinte: quando você é jovem, você lê o que as pessoas dizem, você pensa, talvez eles tenham razão, talvez você seja um idiota, um lixo no futebol, você meio que acredita nisso. Se você está jogando mal, isso não faz de você a pior pessoa do mundo. Tudo muda muito rápido, os últimos meses são bons, por exemplo. Tudo muda, estão chateados comigo, eu não marco, jogo mal, isso é ruim. Mas ele cita que quando ele está numa boa fase, que é o que você vive hoje, você vira o melhor jogador do time, está tudo muito bem. Pela sua 5ª temporada, como tem sido para o Gabriel Peck o tempo inteiro viver essa gangorra de agora vai, o Peck está muito bem, daqui a pouco o Peck não está tão bem, e também essa questão do lado emocional. Teve algum treinador que foi importante para você nesse sentido? Sei que você é muito apegado a Deus também. Faz um balanço para a gente como tem sido essas suas 5 temporadas, oscilando com essa opinião para cima e para baixo o tempo inteiro. Então, sem dúvidas, assim que eu subi, realmente eu sabia do tamanho do Vasco, porque eu tô aqui desde 8 anos de idade, então eu sei o tamanho do clube, sei lidar com a pressão desde pequeno. Só que é o que você falou, quando vai pro profissional, começa a girar o Brasil todo. E a questão de rede social influencia bastante. A gente que é da base, é algo novo pra gente quando a gente sobe. E realmente a gente lê certos comentários e isso deixava a gente um pouco frustrado, porque nenhum jogador da base quer subir e não quer render no time de cima. O nosso sonho é jogar aqui no Vasco, dar alegria pro torcedor. Então, às vezes, eu acho que também a gente tenta e acaba não acontecendo. E é aquilo que eu falo, cada um tem o seu tempo de maturidade, cada um tem o seu tempo de corresponder. Eu acho que a gente tem que ter paciência com esses jovens jogadores que sobem da base, porque tudo tem seu tempo. E como você falou, eu sou muito apegado em Deus e esse ano é um ano que eu estou muito firme e, como você falou, o trabalho que eu tenho é sempre estar focado em Deus. Eu sempre olho para Ele e sempre tento fazer o meu melhor. Então, todos os jogos que eu entro em campo hoje, eu entro para fazer o meu melhor para Deus, para ser testemunho dele dentro de campo, sabe? Então, é isso que está me motivando e é isso que faz eu ter tranquilidade e estar vivendo um grande momento. Em cima disso aí, eu tive uma entrevista com o Bruno Cozenden na segunda-feira. Ele falou que em algum momento, assim que ele saiu do Vasco, ele falou assim: cara, o que está acontecendo? Eu jogava na seleção, jogava no Vasco e agora eu não estou conseguindo render. Ele começou a se questionar sobre a qualidade dele mesmo. E em algum desse momento seu de mais baixa, você começou a se questionar, de começar a repensar, pô, será que realmente eu sou isso tudo? E teve alguém que foi fundamental com você, algum treinador, algum jogador que te deu um suporte nesse momento? Pô, sem dúvidas, quando eu li esses comentários eu ficava muito triste e às vezes chegava em casa chorando e não entendia o porquê das coisas, o porquê desse momento. Mas como eu te falei, eu confio muito em Deus e sei que é tudo no tempo dele. E hoje, graças a Deus, ele está fazendo eu entender tudo, por que eu tive que passar por esses momentos, que a gente chama de deserto. Foi para eu poder amadurecer e hoje estar podendo viver os planos dele para a minha vida. Ô Peck, agora tem os comentários de brincadeiras muito legais, né? Como Lionel Peck. Como é que você vê isso? Tem a zoação aqui da galera também? Sem dúvidas, aqui eles brincam, sempre quando eu faço uma grande jogada, ou gol, assistência, eles brincam, me chamam de Lionel Peck. Eu vejo isso como um carinho e como na outra pergunta ele falou essa questão, a gente, graças a Deus eu tenho essa mentalidade agora. Se a gente não for bem num jogo, a gente não é o pior. E também se a gente for muito bem no jogo, a gente não é o melhor. Então eu levo isso como um carinho, como uma brincadeira e eu fico muito feliz com esse carinho que eu tenho recebido. E essa temporada artilheira até agora, né, em 4 meses, já igualou a de 2021, né? A que se deve isso, né? O que você tem notado? Pô, tem evoluído nisso, você falou da evolução, mas tantos gols em pouco tempo em comparação com 2021. Sem dúvidas, eu sempre gostei de fazer gol, sempre fui de fazer muito gol na base e graças a Deus esse ano eu estou podendo responder dentro de campo no profissional e eu botei na minha cabeça que esse seria meu ano, eu estou muito focado nisso e eu fiz uma meta pessoal de ser a minha carreira agora, nesse ano, ser uma das mais goleadoras e graças a Deus eu estou conseguindo bater essa meta. Não tem meta de gols, mas como eu falei, a minha maior meta foi, eu acho que 7 gols no ano, então eu já estou igualado a ela, então eu quero só passar essa meta, mas se Deus quiser eu vou fazer aí mais de 10 gols nesse ano, eu estou muito feliz.
Pega aqui atrás. Antes de começar o Brasileiro, vocês tiveram uma palestra com a comissão de arbitragem, né? Todos os clubes tiveram, e nesse ano já iniciou o Brasileirão com essas novas recomendações, tolerância zero para cartão amarelo e tal. Como é que vocês, jogadores, estão lidando com essa nova orientação em relação às reclamações, principalmente? E a gente já viu na primeira rodada muitos cartões saindo por reclamação, o Barbieri foi expulso. Como é que vocês estão lidando com isso? Sem dúvidas, eles vieram aqui, explicaram tudo pra gente. Realmente, a gente já viu na primeira rodada a quantidade de cartões que teve amarelos. Só no nosso jogo, se eu não me engano, teve 11 cartões amarelos, ou 10. Então, isso a gente vai conversar dentro do grupo para ver a melhor estratégia para poder abordar o árbitro, porque é importante também você estar ali falando todo jogo para ele estar de olho nas situações. Então, a gente tem que ver com calma isso, porque realmente a gente viu que eles não estão aceitando qualquer tipo de abordagem. Peck, tudo bem? Boa tarde. Antes da estreia contra o Galo, né, assim, já se falava, caramba, o Vasco já vai estrear contra o Galo fora de casa, já é uma montanha para subir. E aí consegue a superação, e aí vem o segundo desafio, já é o Palmeiras. Caramba, o melhor time do Brasil para muitos, que a gente pode dizer assim. Queria saber como é que você está, como é que internamente essa vitória sobre o Atlético Mineiro interfere e motiva, enfim, para esse segundo desafio que é tão ou mais difícil que o primeiro, e a importância de uma largada pesada dessa, mas de conseguir resultados positivos. Sem dúvidas, todos sabem que esse brasileiro vão ter grandes jogos, grandes adversários, e eu acho que foi muito importante essa estreia contra o Galo lá no Mineirão e a gente poder sair vitorioso, porque deu confiança à nossa equipe e mostra que a gente está na linha de trabalho certo com o professor Barbieri. Então, a gente já sabe que é o Palmeiras domingo, mas a gente tem que saber também da grandeza do Vasco. O Vasco é um clube muito grande, a gente tem uma equipe muito qualificada e a gente está preparado para enfrentar qualquer adversário nesse brasileiro. Na pergunta da Manu, ela falava ali de um elenco jovem, né? Acredito que seja um momento de formação de lideranças, né? Você é um cara que é muito jovem, 22 anos, mas conhece muito bem o Vasco. E aí eu queria que você falasse um pouquinho também do Léo Pelé, né? Que chegou há pouco, mas assumiu a braçadeira de capitão. Com a saída do Nenê, ele virou o capitão número 1. Como é que tem sido assim essa formação de novas lideranças e como é que tem sido a liderança do Léo, que é um cara que a gente sabe que muita gente curte muito já aqui internamente, a torcida também? Então, sem dúvidas, você pode ver na entrevista de todos os jogadores que chegam, eles sempre prezam que o nosso ambiente. Então, todo mundo acolhe como uma família, a gente é uma família aqui dentro do Vasco. E o Léo chegou muito bem, ganhou todo mundo com o carisma dele e com respeito. Então, a gente tem ele como um espelho, realmente ele é um capitão e eu sou muito fã dele, eu estou gostando muito do jeito que ele lida com a gente. Ele incentiva a gente antes dos jogos, dentro de campo, então eu creio que ele se tornou uma liderança muito forte dentro do nosso grupo e o que vale lá dentro também é que todo mundo se respeita bastante. Então eu acho que esse é o caminho que a gente tá dando certo. Oi, Gabriel. Boa tarde, João Silva do Lance. O jogo domingo vai ser um reencontro do Vasco com o seu torcedor na Série A, né? Após 2 anos. Você esteve nesse calvário, digamos assim, agora está na Série A. O jogo vai ser no Maracanã, mais de 40 mil ingressos vendidos. Queria saber para vocês qual é a diferença entre jogar no Maracanã e em São Januário, tendo em vista que São Januário, o Vasco é muito forte, é um alçapão, digamos que é mais pró-Vasco, o Maracanã, por ser um campo maior, talvez uma pressão um pouco menor quando está a torcida mais longe, seria mais um campo neutro, imaginando um duelo contra um Palmeiras, né, que é um time muito forte, né, um dos favoritos ao título aí do Campeonato Brasileiro. Como é que é para vocês? Na sua avaliação, talvez o Vasco jogaria melhor em São Januário, ou botaria mais pressão, ou isso não interfere? Tanto Maracanã e São Januário é a casa do Vasco. Então, eu acho que Maracanã e São Januário é a casa do Vasco. São Januário, claro, tem aquele aspecto de caldeirão, porque ser tudo ali próximo, mas o Vasco já ganhou grandes títulos no Maracanã. A gente também, ano passado, jogamos bastante no Maracanã e fizemos grandes jogos. Esse ano também no Carioca fizemos bons jogos no Maracanã. E a torcida do Vasco, eu costumo falar que ela é incrível, porque não só aqui no Rio, no Maracanã e São Januário, mas qualquer lugar do Brasil ela sempre lota os estádios. Então no Maracanã ele faz nos tornar em casa também, porque já são 40 mil ingressos vendidos e o jogo é só domingo. Então a gente fica muito feliz com isso. E no Maracanã a gente também se sente em casa e a gente fica muito feliz por ter mandado o jogo no Maracanã também.
O Palmeiras, o que o Barbieri já tem passado para vocês em relação a essa partida? Quais são os perigos? Né? O Palmeiras ainda joga pela Libertadores, então qual é a questão ali do cansaço? Né? Vocês tiveram uma semana inteira para trabalhar, eles ainda têm ali um jogo quebrado na semana. Como é que você avalia essa vantagem e quais são os riscos ali, quais são os perigos que o Vasco precisa tomar contra o Palmeiras? Então, sem dúvida a gente está trabalhando bastante, não posso revelar muita coisa, né? Senão os caras vão ver. Mas pode ter certeza que o professor Barbieri, ele é muito inteligente, ele sabe, ele passa tudo detalhadamente para a gente sabe o que tem que fazer dentro de campo, não deixa dúvidas. Então a gente está trabalhando bastante. Realmente a gente vê isso, que eles têm 3 competições para disputar, né? Então a gente tem a semana cheia, então a gente tem que usar isso ao nosso favor. E é claro que a gente vai ir para cima e, se Deus quiser, vamos sair com mais uma vitória.